Para a gente começar, eu vou falar para vocês do livro que eu escolhi como tema da noite. É um livro do Chico Xavier, né? Que Emmanuel passa a mensagem para ele, a psicografia dele. Chama Pensamento e Vida. E a mensagem principal desse livro é falar que nosso pensamento cria a vida que procuramos. Os meninos estão me direcionando. E aí no livro ele vai falar assim, ó. Peraí que pulou muito. Pensamento e vida. Chamamos-lhe no mundo espiritual e sobre a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. E aí, quando a gente lê esse pedacinho, a gente já consegue compreender que no plano espiritual eles também estudam. Mas é no nosso mundo material é que a gente vai consolidar todo esse conhecimento. Então, se a gente estuda no nosso plano espiritual, a gente entende que o conhecimento já está dentro de nós. A gente só precisa acessar. E esse livro ele vai nos falar uma coisa que por mais que a gente ouve muito, e a gente precisa sempre ser lembrado, é que nós somos espíritos. Então, o simples fato da gente pensar, da gente sentir, a gente já está influenciando tudo ao meu redor. A gente já recebe influências e influencia o outro, tanto encarnados quanto os desencarnados. E quando a gente vai falar sobre o nosso pensamento, é muito importante a gente entender que não precisa eu simplesmente fazer algo, fazer o ato em si, né? Porque como eu sou um espírito e ele vai lembrar isso muito para nós, só pelo simples fato de eu estar pensando, de eu estar sentindo, eu já estou influenciando. Então olha que importância, né? O que vocês andam pensando? Vamos refletir junto. Como têm sido os seus pensamentos? E o que você tem buscado? Influenciar ou ser influenciado? E aqui eu trouxe do livro dos Espíritos e uma mensagem de Paulo, do apóstolo Paulo. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. E quando a gente lê essa frase, a gente entende que ele está falando para nós que a gente tem que desapegar um pouquinho das coisas da matéria, né? E viver na nossa reforma íntima. E na pergunta 914, tá assim: o egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inerente, extirpado do coração do homem. E isso se chegará? E a resposta é: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. E aqui ele está falando para nós sobre a importância da gente buscar o conhecimento. Porque nós somos cobrados pelo aquilo que a gente tem de conhecimento dentro de nós, né? Pelo nosso grau de evolução. E a partir do momento que eu escolho, né, buscar esse conhecimento externo e trazer para dentro de mim, eu vou me tornando cada vez mais iluminado. Eu vou tendo uma direção melhor sobre o que eu penso, sobre o que eu faço, sobre o que eu sinto. E Emmanuel vai falar muito bem isso para nós. E no primeiro capítulo ele traz só essa frase que fala muita coisa. A mente é o espelho da vida em toda parte. E aqui ele está falando para nós, quando a gente vai falar de espelho, o que a gente entende?
A gente entende que o espelho, quando você coloca uma imagem de frente a ele, de frente ao espelho, é isso que ele vai refletir, não é? Aquilo que você coloca. E quando ele está falando sobre a mente é o espelho da vida em toda parte, ele está fazendo a gente fazer a seguinte reflexão: para onde está virado o espelho da minha vida? Quais são os valores que eu tenho buscado? Eu tenho olhado mais para o quê? Mais para pensamentos elevados, leituras elevadas, atos elevados? Ou ainda eu estou voltado para as coisas da matéria? E ele faz um convite para nós, para que a gente vire o espelho da nossa vida sempre para o alto, né? E a gente precisa entender assim, quem eu quero ser lá na frente, no último dia da minha vida? O que eu quero deixar aqui? Qual é o meu propósito, né? O que eu tenho de modelo na minha mente da pessoa que eu quero me tornar? Porque esse começa a ser a nossa referência. Primeiro é saber quem nós queremos sermos. E para isso eu preciso primeiro olhar para as minhas sombras, para aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim. Porque a gente só consegue iluminar aquilo que a gente reconhece que está escuro. Se a gente chega num quarto todo escuro, a gente só acende a luz se a gente perceber, não é? E às vezes a gente está fazendo alguma atividade assim no finalzinho do dia e a gente vai entretendo assim os nossos pensamentos, a gente fica tão envolvido ali com aquela atividade e aí de repente chega alguém e acende a luz. E a gente fala assim, nossa, nem percebi que estava fazendo diferença. Então, por isso que o convite é, para onde vocês estão virando o espelho da mente de vocês? Para onde vocês estão olhando? Então, se a nossa mente, né, ela reflete, isso significa que a vida que eu estou levando é o reflexo daquilo que eu estou colocando para dentro de mim. E quando a gente para um pouquinho e vai refletir sobre a nossa vida, eu espero que todo mundo que está aqui esteja feliz com o resultado. Porque isso reflete aquilo que você tem cultivado dentro do seu interior. Então, de modo que, se eu conversar com uma pessoa, sondando o seu interior, eu vou saber do que ela se alimenta. Porque a gente fala mais do que aquilo que está cheio internamente dentro de nós. Quando a gente conversa sondando o interior da pessoa, eu sei quais são os valores, qual é o Deus que ela adora. Por isso, que se a gente analisar a nossa vida, se a gente começar a olhar o reflexo que a gente está vivendo hoje, a gente pode pensar assim, ó, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu escolher hoje, depois que eu sair dessa palestra, plantar diferente, colocar de frente ao espelho da minha vida, imagens, pensamentos, atos, ações elevadas, eu vou colher uma vida diferente. E aqui o apóstolo Paulo vai falar assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando ele está falando assim para nós, e não vos conformeis com este mundo, o mundo está o tempo todo querendo nos moldar, não quer? Sempre nos apresentando as luxúrias do mundo. E às vezes o mundo começa, a gente fala que são uns ciclos, né, uns padrão que tem dentro da sociedade, né? E isso é muito importante a gente começar a olhar sobre o que Paulo fala, sobre não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos.
É porque eu preciso observar, quando eu sento numa roda com pessoas, do que elas falam? Elas falam de pessoas, ou ela fala de ideias, ou elas falam de coisas? Quando eu ligo a televisão da minha casa, qual é o conteúdo que eu busco para a minha vida? O que eu tenho buscado assistir? Quando eu ouço uma música, qual é a música que eu tenho escolhido? Porque aquilo que a gente vê repetidas vezes, aquilo que a gente ouve repetidas vezes, vai se internalizando dentro de nós. Aquilo vai virando uma verdade absoluta. Então, se eu olho para onde só tem o egoísmo, né? Eu vou me tornando o quê? O mundo vai me moldando, né? Igual Emmanuel fala aqui, ó, Paulo fala. O mundo vai nos moldando, vai nos conformando. E aí eu vou me tornando egoísta. Se eu tenho ao meu redor pessoas que falam que perdoar é coisa de fraco, perdoar se torna coisa de fraco. Eu vou sendo conformado com aquilo que eu estou me alimentando. Se eu convivo com pessoas que buscam só o poder, que é isso que ela se alimenta, então o espelho da minha mente vai estar voltado só para isso. E eu vou sendo conformado. Tem um videozinho, e eu não trouxe ele. Mas quem mexe na rede social, a hora que eu falar, vai lembrar. Tem um experimento que eles fazem no elevador, né? Que uma pessoa vai ser analisada e entra ali 3, 4 para moldar o comportamento, né? E conforme aqueles 4 vai fazendo o mesmo comportamento, o outro ele vai se sentindo que, opa, tá errado, porque eu não estou fazendo igual. E a pessoa ela vai moldando o comportamento, às vezes nem sabe por quê. Por isso que lá no segundo slide, a gente está falando, né? A importância de eu buscar o conhecimento. Porque quando eu busco o conhecimento, eu vou sendo moldado pelaquilo que eu tenho buscado. E eu passo a ter mais autonomia sobre os meus pensamentos, sobre as minhas escolhas. Porque quando a gente entende que as nossas escolhas moldam a nossa vida, eu espero que a hora que a gente sair daqui hoje, a gente possa refletir, né? Quais são as escolhas que eu tenho feito? E qual é o resultado dessas escolhas? Vocês estão satisfeitos com aquilo que está chegando? Pode chacoalhar a cabeça, viu, gente? Então, vamos continuar. E aí Lucas vai falar: o homem bom tira as coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui ele resume muito isso que eu falei, né? Para a gente se tornar um homem bom, a gente tem que buscar conteúdos elevados, né? E para a gente buscar um conteúdo elevado, eu preciso ter uma referência, né? Porque a gente precisa ter um parâmetro, né? Para saber se a minha escolha ela está certa ou não. Eu preciso ter um parâmetro ali, né? Para saber o certo ou o errado. E a gente tem uma referência, né? A gente tem Cristo como referência. A gente tem o Evangelho, que é uma leitura fácil, que todo mundo consegue ter a compreensão. Cada um vai compreender de um jeito, mas é uma leitura que dá para compreender. Então, se eu quero me tornar esse homem bom, se eu quero ser uma pessoa que influencia o outro de uma forma positiva, eu preciso saber para onde eu estou olhando. O espelho da minha vida, ele está virado para esse referencial? Ele está virado para Cristo? Então, quando a gente entende assim, eu ainda tenho o egoísmo dentro de mim. Esse sentimento, eu ainda percebo que ele, hora ou outra, me visita. Ou às vezes a gente vai falar assim, nossa, eu ainda sou voltado muito para as coisas da matéria.
Às vezes eu abro mão de assistir uma palestra porque eu estou voltado para esses valores e eu quero buscar mais e eu nunca estou satisfeito com o que tenho, eu estou sempre reclamando, eu estou sempre buscando, né? Então, quando eu reconheço que eu tenho isso e quando eu vejo que esse não é um pensamento elevado, não é uma atitude elevada, né? Quando eu reconheço isso, porque eu tenho como meu referencial Cristo, né? E Cristo nos ensina para nós o amor, a caridade, o perdão. E tudo que é fora desse referencial, esse vai ser o meu parâmetro, né? Então, se Cristo não ensina a ser uma pessoa egoísta, eu já entendo que quando eu estou tendo esse ato de egoísmo, eu preciso me corrigir. E como que a gente consegue fazer isso? Quando a gente reconhece aquilo que a gente precisa melhorar. Porque enquanto eu não reconheço aquilo que precisa ser trabalhado em mim, é impossível eu conseguir resolver. Porque se nem eu mesmo acredito que eu sou assim, como que eu vou mudar? Vamos seguindo. E aí Emmanuel, ele vai falar assim: definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para crisolar e sublimar. Olha que legal! Olha que importante isso, né? Olha os médios levantando tudo, gente. A mente, ela é o espelho da vida, mas o coração é a face. E Emmanuel, né, ele mostra aqui para nós que a gente não pode limitar o pensamento só a raciocínio. Vai muito além. Para Emmanuel, o pensamento, a mente, ela também envolve o sentimento. O sentimento é o primeiro contato que a gente tem. Então, isso significa que se o meu pensamento ele não está elevado, né? Se eu estou ali pensando em fazer uma maldade com meu irmão, ou de revidar uma ofensa, mas aí eu penso assim, não, eu preciso trabalhar esse pensamento, porque esse pensamento não está legal. E eu fico ali, tentando. Vocês vão gastar uma energia tremenda tentando mudar o pensamento. E não vai conseguir. Porque Emmanuel está aqui falando para nós, né? Que o coração lhe é a face. Que o sentimento é o primeiro contato que o indivíduo tem. Significa que se eu não trabalhar as minhas emoções, eu não vou conseguir ter um pensamento elevado. De modo que se eu quero renovar a vida, eu preciso primeiro transformar e renovar as minhas emoções. E a gente começa a olhar para as nossas emoções, né, com carinho, com amor, quando a gente passa a cuidar mais de nós, né? Quando a gente entende que a gente precisa nos priorizar, desde cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo físico. Mas quando eu aprendo que para que eu consiga melhorar as minhas emoções, eu preciso primeiro buscar o conhecimento, eu preciso entender o que é esse perdão, eu preciso entender o que Cristo fala sobre esse perdão, para que eu possa sentir esse perdão dentro de mim. Eu preciso entender qual é o referencial de amor, para que eu possa trabalhar ele dentro de mim. Porque quando a gente não está com as nossas emoções muito boas, quando a gente não está com as nossas emoções muito equilibradas, a gente vai receber um reflexo que vem de fora.
né? E às vezes isso não chega tão legal. E se eu não estou com as minhas emoções equilibradas, o que vai acontecer? O resultado final não vai ser bom, né? Aí a gente entra naquela de bateu, levou. E essa questão do bateu, levou, o que acontece? Ao invés de eu ter uma atitude de libertação, que me libertaria, eu começo a ter uma atitude que me aprisiona, que me amarra. Porque quando eu escolho não perdoar, quando eu escolho não amar o meu irmão, quando eu escolho não ter uma atitude elevada, sou eu quem me aprisiona. A gente não tem controle com o que o outro faz com nós, mas a gente tem controle de como a gente responde a isso. Então, se as nossas emoções, ela tá ok, se eu tenho buscado ler o Evangelho na minha casa, que a gente fala muito aqui, né, a importância da gente fazer a leitura do Evangelho, fazer o Evangelho no lar, né? Porque a gente sabe que quando a gente abre o Evangelho dentro da nossa casa, a gente irradia os nossos vizinhos também, né? Quando a gente tem o compromisso de fazer a leitura do Evangelho naquele dia, naquele horário, a gente sabe que a espiritualidade de luz, ela se aproxima para fazer parte daquela reuniãozinha que vai durar o quê? Uns 10, 15 minutos, 20, né, Dalva? Então a gente tem que observar isso. Então, quando os meus sentimentos e as minhas emoções, elas estão ok, tá tudo beleza, né? Eu estou conseguindo lidar bem com o que chega, né? Eu posso sentir raiva? Posso ter medo, mas é como eu vou colocar isso para fora que é uma responsabilidade minha. Então, alguém chega, aí me ofende, né? Aquilo não entra muito legal, porque ninguém aqui gosta de ser ofendido, né? Então aquilo não chega muito legal. Mas eu estou elevando meus pensamentos, eu estou trabalhando as minhas emoções. Então eu dou uma transformada naquela situação que chegou, eu dou uma avaliada naquilo e eu escolho dar um resultado final. Um resultado que me liberta, que me solta, né? Então eu escolho perdoar. Eu escolho o amor. Por quê? Porque eu estou cuidando das minhas emoções. Então, para a gente entender essa questão do cuidar, quando a gente vai fazer um jardim, poderia pegar outra coisa, viu, gente? Mas o jardim é mais fácil de eu explicar, que eu acho que eu entendo melhor. A gente, para plantar, a gente não tem que primeiro limpar toda aquela terra, não tem? Cada alva eu sei que ela gosta. A gente não tem que tirar as pedras, os cascalhos, as ervas daninhas. A gente não tem que deixar ele bem limpinho. Aí depois a gente não tem que adubar. Porque é a base, não é? Se a gente quer flores bonitas, a gente precisa cuidar da base. Eu preciso deixar minha base fortalecida, porque senão qualquer coisinha mata minha planta. Assim, está sobre o nosso interior. Eu preciso cuidar do meu interior. Eu preciso começar a fazer boas escolhas. Eu preciso cuidar da minha emoção, porque a emotividade é o primeiro sentimento que a gente tem, para depois a gente pensar. E aí Emmanuel vai trazer essa explicação para nós agora. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e as palavras que comandam as ações. Isso acontece na nossa vida o tempo todo, não é? A gente recebe uma informação de fora, a gente recebe e a gente vê, a gente vai decidir se a gente vai ficar muito feliz, muito triste, com muita raiva, com muito ódio. Eu que vou determinar aqui dentro de mim qual é a emoção que vai acontecer. E aí, essa emotividade, essa emoção, ela vai plasmar a minha ideia, né? E aí vem se vai ser uma ideia de vingança, se vai ser uma ideia de perdão. Isso vai depender de como que está o meu interior.
E depois que eu tenho essa ideia, é que determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Porque depois que eu ter a reação, né? Depois que eu tiver uma reação não tão boa, não tão positiva, né? Que seja de vingança, que seja de descontar, você fez isso comigo, vou fazer isso com você também. Depois que a gente pensou, sentiu, falou, praticou o ato, já está feito. Vai ter que reparar em algum momento, se não nessa vida ou em outra. Por isso a importância da gente parar e pensar primeiro, né? Em semelhantes manifestações, alonga-se a fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então aqui ele está falando isso que a gente explicou agora, né? A minha atitude, a minha ação é que vai determinar se eu vou ter uma atitude que me liberta, que me aproxima mais de Cristo, ou se eu vou ter uma atitude que me aprisiona, que me prende. Então não é sobre o outro. Não adianta a gente falar aqui assim, se eu tento ter a calma, mas o fulano me irrita. Nossa, lá no meu serviço eu fico quietinho lá na minha mesa, mas o meu colega de trabalho, ele vai lá e me atenta, sabe? Ele não deixa, por isso que eu fico nervosa, por isso que eu respondo desse jeito, porque alguém tem que falar, porque alguém tem que fazer, né? E a gente vai olhando para isso. E quando a gente olha para esses modelinhos que eu trouxe agora, o que é? É o mundo nos moldando. E a gente vai sendo conformado com aquilo, né? Porque a gente sempre escuta. Bom, pelo menos eu já escutei, não sei vocês, né? A gente sempre escuta alguém falar assim, fez isso comigo, eu respondi mesmo. Ou fez aquilo comigo, vai ver, uma hora vai chegar a vez dele. Eu espero que aqui ninguém tenha ouvido isso. Mas se ouviu, essas coisas que a gente ouve repetidas vezes, é o que vai nos moldando. É o que vai nos colocando dentro das caixinhas e a gente pensa que a gente tem escolha sobre as nossas atitudes. Mas muitas das vezes não. Por isso, quando a gente desperta a nossa mente para aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida, quando a gente desperta a nossa mente para entender o que eu realmente estou fazendo aqui, qual é meu objetivo, qual é o meu propósito, e a gente vai voltar lá naquela frase do primeiro slide. Somos espírito. Então a gente não pode pensar ou limitar o nosso espírito apenas no nosso corpo físico pode fazer. Não. Se o nosso espírito pode irradiar, se ela pode gerar influências, então o simples ato de eu fazer uma oração para uma pessoa que precisa, essa oração chega. O simples fato de eu desejar o bem para o outro, essa energia de amor chega. E aí eu estou tendo atitudes libertadoras. Só que o simples fato de eu pensar um julgamento do outro, o simples fato de eu ter um pensamento não tão elevado contra meu irmão, de eu desejar o mal para ele, também é uma atitude que me aprisiona. Eu não necessariamente precisei ir lá e fazer alguma coisa mal contra outra pessoa. Mas só de eu pensar, eu já estou gerando uma influência. E isso me é cobrado, né? Por isso que quando a gente vira o espelho da nossa vida para o alto, para Cristo, quando a gente tem como referência, como a gente tem como modelo o Cristo, a gente sabe que o Cristo não ensinou isso para nós, né? Ter pensamentos de julgamento, de ódio. Por isso que a gente sempre tem que analisar como está sendo os meus pensamentos contra o meu irmão. E aí, para deixar a gente mais confuso, o que eu tenho pensado sobre mim? Eu tenho pensado coisas positivas? Eu tenho acreditado em mim? Eu tenho confiança em mim? Eu me sinto capaz? Ou eu me julgo? Eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo?
Eu sou grata a Deus pela minha vida? Ou não? Eu olho no espelho, eu só sei reclamar. Eu não gosto do que eu vejo. Porque a gente pode sim, né, querer melhorar a aparência, querer emagrecer, querer engordar, né, pintar o cabelo. A gente pode querer tudo isso. Tá tudo bem, ninguém tá falando aqui que não pode. Mas eu tenho que ser grato pelo que eu já tenho. Eu tenho que trabalhar o sentimento de gratidão, né? Porque senão eu vou sendo moldado e conformado pelos meus pensamentos. Então se eu olho e só sei reclamar de mim, eu olho e só sei reclamar da minha vida, né? Eu tô com uma dor e eu passo o dia inteiro falando da minha dor. Eu começo a falar que eu tô ansioso, aí de repente eu começo a falar que eu tô depressivo e de repente eu sou conformado com aquilo. E às vezes era uma ansiedade pouquinha que era para ir embora, aí ela instala no meu corpo e ela não vai de jeito nenhum, né? Porque eu vou me conformando com aquilo que eu falo. Hoje eu cheguei e aí eu encontrei a Oripa lá na frente, aí eu falei assim para a Oripa, nossa, eu tô ansiosa dessa palestra. Aí a Oripa olhou para mim e falou assim, quanto mais você fala, mais você vai ficar ansiosa. Falei, vixe, a minha palestra é sobre isso. Tá vendo? Não é porque a gente está aqui falando que a gente também não precisa estar vigiando as nossas palavras. Agora analisa aí vocês. O que vocês têm pensado sobre a sua vida? Vocês agradecem? Estão felizes? Ou vocês vão me ouvindo falar aqui e aí já vão ter um monte de ideias assim, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso diferente. Foi fazendo sentido? Então vamos continuar. E aí eu trouxe essa mensagem que eu acho que ela fala tanto, acho que ela dá uma resumida em tudo do que eu falei. É uma mensagem de Aulos, é um instrutor espiritual que o André Luiz refere no livro Os Domínios da Mediunidade. E a mensagem é essa: o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada em que fomos convidados a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o modo vibrátil, em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia e pensando, criamos o destino. Sentiu aí, gente, essa mensagem? Chegou? Dá para analisar agora como andam os pensamentos, os sentimentos? Vai sair daqui todo mundo cheio de ideias para colocar em prática? Os sentimentos de vocês têm sido elevados? Os sentimentos têm sido voltados para o alto? Todo mundo aqui está satisfeito com a vida que está tendo? Então a gente entende assim, ó, que se eu tô com uma dor e quanto mais eu falo dela, mais ela chega. Vamos fazer um combinado? Quero que a gente saia daqui e alguém perguntar como que você tá? Eu tô melhor a cada dia. Eu não preciso falar que eu tô 100%, mas eu posso responder de forma diferente, né? Eu tô melhor a cada dia. Eu posso perguntar, como que você tá? Gente, responde, eu tô bem primeiro. Às vezes você chega num lugar e você pergunta pra pessoa assim, como que você tá? Ela manda uma chuva de doença. Você já não tá nem lembrando a primeira mais para você poder mandar uma frase de conforto. Porque ela tá ali, eu não dormi bem, eu tô com dor disso, eu tô ansiosa, eu tô depressiva, eu vou no médico, eu tomo remédio, e aí ela vai internalizando aquilo, né? E aí ela vai criando aquilo como uma verdade, e aquilo vai moldando quem ela é. E não sou eu quem estou falando isso. É Emmanuel no livro. É ele quem está falando para a gente olhar para os nossos sentimentos e para os nossos pensamentos.
Aí quem discordar é só quando passar pro lado de lá e vocês conversam com ele. Mas faz sentido, não faz? Se a gente anda pensando nas coisas, conversando no dia a dia com um amigo, o nosso celular ele já começa a aparecer tudo que tem. Se um simples aparelho consegue captar o nosso pensamento, imagina a espiritualidade. Imagina o seu próprio corpo. Né? Quando você está querendo começar um negócio novo, e aí você começa a falar que você não é capaz, que aquilo não vai dar certo. Qual é a chance de dar certo? É difícil. E aí a gente começa a falar assim, ó, eu não estou dormindo bem. Eu vou no médico porque eu preciso tomar um remédio. Aí começa a tomar um remédio, aí a gente fala o quê? O remédio fez mal para o meu estômago. Aí eu vou no médico de novo porque ele precisa me passar um remédio para curar a dor no meu estômago. E aí ele me passa. Aí passa uns dias, eu volto no médico de novo porque o remédio do sono já não está fazendo efeito. E eu começo a ficar o quê? Conformada com essa vida. A buscar sempre uma coisa, um medicamento, para resolver uma questão que às vezes, gente, quando eu trabalho os meus sentimentos e as minhas emoções, elas por si só vão resolver. Quando eu busco fazer uma oração antes de dormir, quando eu busco meditar, aquietar meus pensamentos, quando eu começo a observar a minha respiração, quando eu venho aqui no José buscar um remédio natural, isso é autocuidado. E quando eu cuido de mim, isso reflete no mundo. E quando eu cuido do outro, isso reflete no mundo. Porque se eu faço um ato de bondade para com o outro, com amor, porque o primeiro sentimento não é as emoções, então não adianta eu sair fazendo atos de caridade só para querer aparecer. Eu preciso fazer o ato de caridade com amor, para que isso possa refletir na minha vida. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu sou tão bondosa, eu faço tanta coisa, né? E não estou recebendo toda essa gratidão. Está fazendo de coração? Ou por obrigação? Que às vezes nem é para aparecer, mas é pela obrigação. Olha como esses médios estão bonitos, gente. Olha só. Nossa Senhora, olha que lindo. Que gracinha. Ficando já alegre também, José. E agora, para a gente finalizar, deixa o Marquinhos, aperta aí para mim. Eu trouxe assim, ó, como renova o sentimento, né? Eu imagino que vocês ficaram fazendo essa pergunta. Como que eu vou renovar meu sentimento? Como que eu vou cuidar dessas emoções? A gente vai virar o espelho da nossa vida para Cristo, o Evangelho. Gente, levanta a mão aqui quem faz o Evangelho no lar. Não precisa levantar não, é muita gente. Vixe, é muita, eu vou nem contar. Servir, a caridade, o amor, a oração, o autoconhecimento, buscar leituras edificantes. Tudo isso é o que vai renovar os nossos sentimentos e vai transformar a nossa vida. Eu espero que o pouquinho que falamos, ó, chegou mais gente do céu, chegaram mais gente, olha, tudo bonitinho, Oripa rindo. Eu espero que o que eu falei aqui possa ter feito sentido para vocês e que vocês possam sair daqui um pouquinho diferente do que quando chegou, que vocês possam olhar para as falas, os pensamentos de vocês e buscar essa transformação. E antes de eu passar o microfone para o José, eu vou contar só uma coisinha rapidinho, José, que aconteceu antes de eu chegar aqui.
O meu melhor amigo da faculdade, ele é um pastor. E ele me mandou uma mensagem antes de eu vir para cá, muito bonita, né? Eu falei para ele, nossa, eu vou fazer uma palestra, falei ontem para ele. E aí antes de eu vir, eu estava saindo de casa, ele me mandou uma mensagem muito bonita, né? Pedindo a Deus para abençoar, que a palestra fosse bonita. Eu espero que a mensagem dele tenha sido verdade, né? E eu queria falar isso porque a gente tem que ser grato. A gente tem que ser muito grato pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. E as pessoas que cruzam o nosso caminho. E as pessoas que cruzam o nosso caminho é porque elas ressoam, né? Elas são compatíveis com a nossa energia, com aquilo que eu busco. Então é muito importante a gente olhar para isso, né? E trabalhar esse sentimento de gratidão. Mas eu queria finalizar falando isso porque eu sei que ele vai assistir a palestra depois e eu queria falar que eu sou muito grata pela amizade dele. Muita gratidão pela atenção de todos. Foi uma delícia conversar com vocês um pouquinho. Gratidão.